Eu queria te perguntar agora. Primeiro, a gente vai ver essa fala do Eduardo, agora, a última fala dele, porque eu quero conversar muito contigo sobre isso, não só sobre o conteúdo, mas também sobre o método, a postura, porque a gente tem uma curiosidade muito grande, é de como que isso chega ao estadunidense, não só radical, mas o republicano, vamos dizer assim, em geral, enfim, ao estadunidense, como é que chega esse método agressivo? Mas vamos colocar antes para a gente dar aqui o tom exato do que eu estou perguntando. Eu não posso ter o direito de achar que é uma perseguição. Por que quando Lula era preso, ele podia gritar Lula livre, falar que o impeachment da Dilma foi golpe, que vocês da STF presidiram, né, com Lewandowski? Inclusive, pela primeira vez, o Lewandowski, né, fez um impeachment de um presidente sem a condenação automática a 8 anos de inelegibilidade. Ainda assim, a Dilma tomou ferro, não conseguiu ser eleita senadora em Minas Gerais. Por que o PT pode desconfiar e falar e a gente não pode? Aí você censura a gente e a gente não pode expor a sua censura. Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Pode prender meu pai aí. Talvez vá condená-lo à morte. Lamento. É triste, com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto. A gente vai dobrar a aposta. Porque a gente sabe como é que você é. É por isso, né? Eu e o Paulo Figueiredo, a gente sempre fala, né? Tem duas constantes na matemática política. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. Dois, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Só que agora ele encontrou alguém que está fora do jogo dele e com condições de contribuir, em certa medida, para que o Moraes sofra consequência. Aí a tiranete, mariquinha, eu vou dobrar a aposta. Primeiro é importante, né, falar do cenário montado, né, estrategicamente, bandeira do Brasil de um lado, bandeira de Israel do outro, boné MAGA em cima e alguns certificados que, segundo ele, são condecorações, não condecorações, mas homenagens ganhas no território dos Estados Unidos. Mas esse tipo de situação, esse método, esse vocabulário, esse palavreado que é muito olavista, acho que acima de tudo olavista, como é que isso repercute? Cara, eu acho que para o americano raiz, digamos assim, fora assim, brasileiros que possam ser americanos também, nem chega. Nem chega. Né? Fora robô e essas coisas, nem chega mesmo quando ele escreve em inglês, naquele inglês dele lá. Acho que nem chega, porque o americano não tá... E, aliás, essa é uma crítica que eu fiz ontem aos jornalistas, brasileiros ou não, que trabalham para os grandes jornais aqui nos Estados Unidos. Né? Tem jornalista brasileiro que trabalha para jornal aqui nos Estados Unidos. Por que é que eles ainda não mostraram o nível de falcatruagem que os Estados Unidos está acoitando aqui dentro desse país? O nível de delinquentes, de marginais que os Estados Unidos está recebendo aqui sem serem incomodados. E gente que tem causado prejuízo por causa do lobby, esse que o Eduardo cada dia confessa que faz, e os prejuízos que os americanos têm tido em virtude desse lobby que ele faz. Por exemplo, nós estamos pagando, ou estávamos pagando, o preço da carne mais alto e do café, ainda não baixou no supermercado, não sei se baixará, vai depender de uma questão de volume comercial ou não, se os caras entenderam que o volume caiu, eles vão baixar, mas senão só vão baixar uma parte do valor, enfim, talvez não volte nunca para o preço que estava antes, por conta de Eduardo e Paulo Figueiredo. A população americana tem que saber que nós pagamos mais caro por conta também, não apenas, das mentiras que estas pessoas contaram sobre o Brasil aqui e induziram, vamos fazer de conta que eles são inocentes assim, né? Mas induziram o Trump a botar 40% de taxa, de tarifa em cima do Brasil, porque ele deixou claro que esses 40% de tarifa eram por conta do pai dele, que tinha sido preso e condenado. E tudo isso é uma grande mentira, porque o Brasil não é uma ditadura, ele não foi perseguido como se não tivesse feito nada, e eles fizeram o lobby, o que eu não tenho notícia que o Eduardo esteja registrado para isso. Até porque com visto isso é outra coisa, com visto de turista, ele não poderia ser um lobista oficialmente aqui nos Estados Unidos. Ele tem que ter um outro visto.
tendo outro visto de residente permanente ou de trabalho, alguma coisa assim, é incompatível com a atividade parlamentar dele, por isso ele já deveria, então, ter sido cassado. Porque as duas coisas não dá para ser residente permanente nos Estados Unidos e ser congressista no Brasil, porque ele seria residente permanente aqui. Então, é incompatível. E se ele não tem o registro de lobista aqui, o que ele está fazendo é uma ilegalidade que cabe à prisão. Já falei isso um monte de vezes, porque tem vários exemplos. A última é uma russa que estava aqui fazendo lobby a favor da Rússia e foi presa porque não tinha o registro de lobista. Lobista aqui é uma profissão que tu tem que ter o registro. E ela está presa. E o Eduardo faz e acontece, dá declarações, e o Alan dos Santos outro dia estava ameaçando a vida das pessoas numa live que ele faz em território americano, e isso também aqui é crime, porque isso não pode, e não está protegido pela liberdade de expressão, e não está acontecendo nada. Então, assim, os jornalistas brasileiros ou americanos que vivem no Brasil, que são correspondentes no Brasil, estão falhando com o leitor americano, com o cidadão americano, ao não mostrar que nós temos aqui uns 5 ou 6 delinquentes, criminosos, né? Em alguns, outros que estão respondendo a processos criminais na justiça, que são réus, aqui nos Estados Unidos, sem que sejam incomodados, causando prejuízo aos Estados Unidos, porque estão envenenando as relações entre Estados Unidos e Brasil, prejudicando brasileiros e americanos, de forma injusta e incorreta, porque eles estão mentindo. E isso o jornalismo não tem mostrado. Sabe? Eu escrevi hoje até um post sobre isso, hoje de manhã, cobrando jornalistas americanos que estão no Brasil ou brasileiros que trabalhem para os grandes jornais e que escrevam sobre isso, mostrem a ficha corrida desses caras. Pô, os Estados Unidos estão cortando a proteção que os venezuelanos têm para estarem aqui. E gente que não tem ficha corrida como essa gente que eu estou falando, os Estados Unidos cortou a proteção desses caras para mandar eles de volta para a Venezuela, a mesma coisa com os cubanos, a mesma coisa com os haitianos. E aí tu tem aqui brasileiros pedindo asilo, coisa que os venezuelanos, haitianos e cubanos também estavam pedindo e agora não conseguem mais, e gente inocente, gente realmente perseguida por esses eventuais regimes e tal. E esses brasileiros, tudo bem? Para eles aqui, pode vir aqui? Não, ainda são amigos do governo, né? Ainda se relacionam, trocam e-mails, viajam, vão a Washington, dizem que são recebidos na Casa Branca. Tem que mostrar isso para a população americana. Por quê? O que está por trás? O que está acontecendo? O que querem? Onde querem chegar? Quanto custa isso? Tem alguém recebendo? De certa forma, o Lula falou isso para o Trump, ou alguém falou para o Trump, quando o Trump disse que conversou, recebeu algumas informações do Brasil. Essa conversa com o Lula esclareceu algumas questões para o Trump? Acho que não, mas eu acho, e defendo faz tempo, que o Lula tem que colocar isso na mesa. Tem que colocar isso na mesa. Porque é do interesse nacional, é do interesse de segurança nacional, não só dos Estados Unidos, mas do Brasil também. Veja, eu não estou aqui defendendo apenas o Brasil porque sou brasileiro. Não, eu estou defendendo também nesse aspecto os Estados Unidos porque eu sou americano também. E eu quero o bem dos dois países, eu quero os dois países amigos, eu quero os dois países evoluindo juntos, eu quero a prosperidade para os dois. Eu não estou puxando o carro para o Brasil ou puxando o carro para os Estados Unidos. Eu estou dizendo que essas pessoas, do jeito que eles agem, como eles se articulam, e o que eles estão fazendo neste momento é preocupante para a segurança nacional dos dois países. O Ramagem veio para cá e disse que assim, é lícito que eu me questione como cidadão americano, por exemplo, se o Ramagem está sendo recebido por alguém do governo, dizendo que não, está tudo bem, queremos você aqui e tal, tudo mais, é porque eles acreditam. E aí a nossa inteligência, né, os nossos serviços de inteligência são um fracasso daí, a CIA, o FBI e tudo mais, porque, veja, você lá foi perseguido no Brasil por... Eles sabem que não, né? Ou porque o Ramagem está entregando algum tipo de segredo em troca do seu bem-estar aqui. Porque o Ramagem, não vamos esquecer,
ele é delegado da Polícia Federal e foi o chefe da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Teve alguma troca? Eu, como americano, quero saber. Ele entregou alguma coisa para nós, que seja para nosso benefício, aqui nos Estados Unidos, vamos dizer assim? Tu tem dupla cidadania? Tem. Ou ele está traindo os brasileiros? Entendeu? Entregando, cometendo mais um crime. Mas aí, para nós, ele está cometendo esse crime o quê? Porque, assim, qual é a relação entre Estados Unidos e Brasil que precisaria que o Ramagem entregasse algum segredo de alcova que ele descobriu lá dentro da BIM? Os brasileiros têm que fazer essa pergunta. Se ele está entregando algum tipo de segredo ou não, não sei. E nós aqui, enquanto americanos, estou falando assim, até por prevenção, tá entendendo? Claro. E nós aqui temos que saber, tem alguma coisa que nos ameace vindo do Brasil? Temos o direito de saber. Entende? Sim. Para ele estar entregando e fazer essa troca, assim. Porque se foi recebido por alguém do governo, foi porque algum benefício deve oferecer, né? Qual?